A sério, vocês não vão acreditar nisto? A minha mãe intitulada exige que eu lhe entregue a minha casa porque a minha irmã mais nova está grávida e precisa mais da casa do que eu. Olá a todos, isto aconteceu-me há cerca de 2 meses e aviso-vos que vai ser uma história longa. Eu, homem de 31 anos, tenho uma irmã, 28 anos, que, sinceramente, tem sido, desde que me lembro, a menina de ouro para a minha mãe, mas não para o meu pai. Os meus pais divorciaram-se quando eu era um adolescente, porque a minha mãe o traía com um antigo namorado do secundário e ela sempre foi controladora, manipuladora e narcisista. E, infelizmente, a minha irmã era como a versão em miniatura dela. A nossa mãe também parecia acreditar que tinha total autoridade sobre mim, a qualquer altura que ela estalasse os dedos. Ela estalava os dedos e dava-me ordens como um cão. Era humilhante e a minha irmã apoiava-se sempre. Portanto, sem surpresa, eu fui viver a tempo inteiro com o meu pai, depois dos meus pais se separarem, e a minha irmã ficou com a minha mãe. As duas eram muito parecidas e as duas pararam praticamente de falar com o meu pai, a não ser que fosse sobre dinheiro. Apesar de eu ser mais como o meu pai, ele era muito orientado para o trabalho e começou a ensinar-me como fazer o seu tipo de trabalho assim que eu fiz 16 anos. Tornei muito bom nisso e depois de 12 anos a trabalhar com o meu pai, fui feito sócio na empresa. As coisas estavam bem, mas depois, há cerca de 8 meses, a tragédia atingiu-nos. O meu pai tinha ficado algo imunocomprometido por ser um grande fumador a maior parte da sua vida e faleceu com apenas 60 anos depois de ter apanhado Covid-19. Eu estive com a minha mãe e irmã pela primeira vez em anos, depois de termos tido um funeral para o meu pai com distanciamento social através de chamada de vídeo. O meu pai foi cremado a seu pedido e enterrado num local do cemitério. Portanto, não houve nem cadáver nem caixão. A minha irmã pareceu ter ficado de luto, mas a minha mãe pareceu-me indiferente durante o tempo todo. Apesar de, sinceramente, não ter ficado surpreendido. A última vez que ela viu o meu pai, ela gritou com ele a dizer que ele lhe devia mais dinheiro e depois ela ameaçou processá-lo judicialmente. O que ele se limitou a rir-se dela. Ele pagou-lhe a pensão de alimentos e a pensão da filha durante o tempo que estava legalmente mandatado a fazer e não mais que isso. E até colocou $30.000 no fundo para a faculdade da minha irmã. Mas, 10 anos depois do divórcio, ele já não tinha obrigação de lhe enviar dinheiro por causa da decisão judicial. E ela não está falida de maneira nenhuma. Ela trabalha no mesmo emprego há quase 3 décadas. É totalmente proprietária da antiga casa da família, onde nós vivíamos todos, e ainda aluga 2 quartos da casa a hóspedes, tipo pensão, alojamento local. Ela não está de maneira nenhuma a precisar de dinheiro. Há algum tempo depois do funeral, o testamento do meu pai foi lido. Aparentemente, ele calculou que se o facto de ser um grande fumador não o apanhasse, outra coisa o faria. E ainda brincou com isso num vídeo previamente gravado. Foram-me deixados praticamente todos os seus bens, do seu dinheiro ao seu negócio e à sua casa. Ele deixou um carro à minha irmã, um Nissan Altima de 2015 e cerca de $10.000. A minha mãe só recebeu $1.000 e alguns outros itens que ela andava a dizer que eram dela desde o divórcio. Além disso, eu fiquei com o resto. E a minha namorada agora vive comigo na casa que o meu pai me deixou. A minha irmã passou de acabar 2 anos de faculdade pública para viver à custa do namorado e só trabalhar em part-time online durante vários anos. E durante esse tempo ela engravidou, mas sofreu um aborto traumático. Não me tinha apercebido que isso tinha acontecido até depois do funeral, porque nós estávamos praticamente sem contacto e ninguém me informou. Quando chegou o confinamento, o trabalho do namorado da minha irmã começou a fazer redução de pessoal progressivamente, até que, eventualmente, a ele só lhe foi prometido ficar em regime de part-time, o que dificultou as finanças da minha irmã e as dele, até chegaram ao ponto que ele finalmente lhe disse para procurar um emprego melhor, já que ele estava a tentar encontrar um segundo emprego. E depois, ela engravidou. Ela alegou que ela e o namorado foram cuidadosos, mas chama-lhe o seu bebé de milagre. Um serão à noite houve um bater na porta inesperado e quando fui abrir, deparei-me com a minha mãe e a minha irmã. Elas entraram pela casa adentro sem sequer terem sido convidadas e instalaram-se confortavelmente na minha sala. A minha namorada e eu partilhámos um olhar de confusão e perguntámos por que tinham aparecido. A minha irmã estava a dar risinhos e a olhar para todo o lado, abrindo portas e aparentemente a dar ela própria uma tour da minha casa. A minha mãe tinha-se instalado no sofá e estalou os dedos exigindo uma garrafa de água fresca. A minha namorada foi-lhe buscar a água e eu perguntei-lhe porque é que estavam ali.
A minha irmã parecia toda entusiasmada e simplesmente me ignorava e continuava a bisbilhotar a minha casa. E não muito tempo depois, ouvia a gritar do hall: "Mamã, é perfeita!" Sim, ela ainda a chama mamã. A minha mãe finalmente falou e disse: "Bom, eu penso que chegou a hora de tu cumprires a tua obrigação de irmão." Ao que respondi: "O quê?" A minha mãe continuou dizendo: "Agora que o teu pai faleceu, esta casa devia ter ido para mim, dado eu ter sido a sua única esposa. Mas tu ainda podes corrigir isto. Ganhas bastante dinheiro e podes simplesmente comprar outra casa. A tua irmã precisa dela muito mais que tu, dado que ela tem um filho a caminho. Mas, se estás muito determinada em ficar, podes limitar-te a um quarto e tratar das contas até decidires mudar-te para outra casa." A minha namorada e eu lemos Reddit suficiente para saber exatamente onde isto ia parar e o que aconteceria se eu deixasse que continuasse. Portanto, pode-se dizer que estávamos mentalmente preparados. Respirei fundo e declarei alto: "Isso não vai acontecer. Tu não me dás ordens, especialmente na P da minha casa. Sim, eu ganho bem, mas tal como o pai, eu vou poupar para quando precisar a sério. Não que tu te preocupes com isso." A minha mãe começou a estalar os dedos, como ela costumava fazer, e declarou alto: "Para! Eu sou a tua mãe! E tu vais fazer o que eu digo, porque eu trouxe-te para este mundo e sou eu que mando aqui. Ao que te diz respeito, eu sou Deus. Isso quer dizer que quando eu digo salta, tu respondes quão alto? Eu tenho direito a esta casa, ela é minha por direito. E a tua irmã vai viver aqui. Considera esta a tua ação de despejo formal. Mas dado eu ser benevolente, vou dar-te 2 semanas para fazeres as tuas malas e transferires a escritura para mim." No fundo da minha cabeça eu pensei: isto não pode ser real. Mas depois peguei no meu telemóvel e comecei a marcar. A minha mãe levantou-se rapidamente e gritou: "O que é que estás a fazer?" E eu retorqui: "Estou a fazer o que devia ter feito desde que esta P começou. Estou a chamar a polícia para te tirarem da P da minha casa." Ela começou a esbracejar e conseguiu derrubar o telefone das minhas mãos. E depois começou a tentar pisá-lo com força. Mas eu fui rápido o suficiente para conseguir apanhá-lo antes que ela conseguisse. "Já chega! Se tu não saís, eu forço-te a sair." A minha mãe deu-me uma estalada na cara e eu devolvi-lhe o favor 2 vezes com a parte de trás da mão. Tanto que acabei por derrubá-la de volta ao sofá. Ela ergueu a mão à frente da sua cara, vermelha e com a maquilhagem esborratada em choque total. E depois gritou: "Como te atreves?" Eu voltei a marcar os números no meu telemóvel e disse-lhe que se ela não saísse, eu faria com que a polícia a removesse à força. A minha irmã meteu-se entre nós com os braços esticados a dizer que eu devia simplesmente fazer a coisa certa por uma vez e ser um bom irmão mais velho. Eu ripostei e disse: "A sério? Eu sou o irmão mau? Desde a última vez que eu reparei, eu fui o único que teve que trabalhar desde que era um adolescente. Eu tinha de fazer todas as tarefas da casa enquanto tu estavas sentada a jogar jogos de vídeo ou a falar com os teus amigos o dia todo. E tu costumavas roubar o meu dinheiro que bem me custava a ganhar para ires às compras, depois de já teres gasto a tua mesada. És uma parasita total e uma ladra. Portanto, eu não te devo nada. Agora, vocês as duas saiam daqui antes que eu marque o último número." A minha irmã começou a ficar em lágrimas, como um bebê, e disse: "Mamã, vale parar." A minha mãe começou a abraçá-la e dar-lhe beijinhos na face, enquanto me dava um olhar de morte. Depois pareceu pensar que tinha ficado esperta e disse: "Tu sabes, se tu chamares mesmo a polícia, eu posso dizer-lhes que me bateste. E quem sabe, posso dizer a toda a gente que querias fazer bem pior a uma pobre rapariga grávida e necessitada. Não acho que seria bom para ti." Eu interrompia com uma mão levantada e disse: "Para! Se não reparaste, a minha namorada tem tido o telemóvel dela a gravar este tempo todo. O que quer dizer que temos provas gravadas de ti a agredir-me primeiro e declarando abertamente que mentirias à polícia. Não me parece que isso fosse muito bom para a tua reputação no teu trabalho ou para a tua pequena pensão. Se o olhar matasse, a minha mãe tinha-me feito explodir com uma explosão nuclear." Mas rapidamente se controlou e começou a levar a minha irmã chorosa para fora pelo braço. A minha irmã estava a comportar-se mais ou menos como uma criança e libertou-se do braço da minha mãe para se sentar no meu alpendre e fazer uma birra. Eu olhei para a minha mãe e disse: "Vês agora? Isto é o resultado da forma mimada como a educaste." Ela olhou-me de soslaio e depois eu fui presenteado com o espetáculo da minha mãe
a tentar arrastar a minha irmã dos degraus do meu alpendre. Mas ela agarrou-se ao corrimão e dizia repetidamente: Tu prometeste-me! Eu deixei um riso sair e disse às duas da porta para nunca mais voltarem. A minha mãe fez-me um sinal com o dedo do meio da mão e voltou a tentar arrastar a minha irmã do alpendre. Demorou uns bons minutos, mas ela finalmente conseguiu que a minha irmã se levantasse e fosse embora com ela, ao dizer que eu sou um parvo cruel e sem coração, que irá para o inferno por isto. Eu ri-me mais um bocado e disse que também há um lugar muito especial no inferno para mentirosos e narcisistas que tentam manipular os outros para satisfazerem os seus caprichos. A minha mãe cerrou os punhos e estava prestes a dizer mais quando eu segurei no meu smartphone outra vez, com ele a gravar, e disse: O tempo está a passar, sai da minha propriedade. A minha mãe, depois de levar a minha irmã para o carro, lançou-me um último olhar e arrancou. Pensei que era o final da coisa, mas deixar as coisas ir nunca foi algo que a minha mãe conseguisse fazer. Depois de alguns dias comecei a receber mensagens de pessoas que conheço e de alguns familiares online. Muitos deles estavam furiosos comigo, mas outros tinham questões sobre o que se passava. Tentei ver no Facebook, mas não conseguia ver nada do que elas escreviam, porque a minha irmã e mãe me tinham bloqueado das suas redes sociais. Mas a minha namorada ainda conseguia ver tudo, porque os perfis dela são públicos. Tirámos fotos de tudo e depois imprimimos algumas. Ambos os perfis delas tinham posts em que me chamavam um parvalhão ganancioso, sem coração, que roubou a casa que devia ter sido a herança da minha irmã, ao subornar o advogado que tratou do testamento do meu pai. O que é uma total e completa mentira, e elas sabem disso. Liguei ao meu advogado, que era também o advogado do meu pai, e é um amigo confiável da família. E dei-lhe cópias de todas as fotos de ecrã do Facebook e o vídeo que a minha namorada gravou no dia que a minha mãe exigiu a minha casa. Ele queria só escrever uma carta formal de cessar e desistir, mas eu queria levar a coisa mais longe que isso. Ele enviou-lhes uma carta. Eu disse-lhes para escrever por carta registada para que tivessem de assinar por ela. Portanto, eu sei que a receberam. A minha mãe ligou-me em absoluta fúria no mesmo dia que a carta chegou. Eu disse-lhe que se ela e a minha irmã não retirassem todos os posts sobre mim e não dissessem a verdade total, eu mandaria a informação que tenho a toda a família, ao seu chefe, e faria upload e publicaria online os vídeos que gravámos. E depois, como cereja no topo do bolo, eu a processaria judicialmente. Ela disse que eu não estava a ser razoável e que ela só tinha feito o que fez por causa da minha irmã. E, a seguir, começou num sermão, reiterando a sua crença que a minha irmã precisa da casa mais do que eu. Eu disse-lhe friamente que não me interessa o que ela pensa e que se ela não retirasse tudo e dissesse a verdade, eu garantiria que a sua carreira acabasse. Ela, contrariada, disse: Tá bem, ganhaste, faz como quiseres e fica com a pi da tua casa, antes de desligar o telefone. Essa noite, todos os posts mentirosos desapareceram dos perfis de ambas. Eu fui desbloqueado. A minha mãe deu-me a mim e a todas as outras pessoas uma meia desculpa, dizendo que ela se precipitou com tudo porque ela pensou que a minha irmã precisava da casa mais do que eu, porque ela estava sem dinheiro e grávida, mas que a casa era minha por direito, de acordo com o testamento do meu pai, e ela sabia disso até mesmo antes do meu pai falecer. Por isso, ela não tinha qualquer direito a tentar reivindicá-la. No que diz respeito à minha irmã, ela também pediu desculpa, mas mais ou menos papagueou tudo o que a minha mãe disse, alegando que simplesmente se deixou levar pelas ideias da mãe e depois culpou aquilo que fez na minha mãe e nas suas hormonas. Os comentários apareceram em catadupa, tanto no perfil da minha mãe como no da minha irmã, muitos furiosos com eles por terem tentado tirar-me a casa. Recebi muitas mensagens de desculpa e arrei daqueles que tinham acreditado nelas, mas tudo o que isso fez foi mostrar-me quem é que estava mais do lado da minha mãe, dado que tinham acreditado nos disparates dela tão rapidamente. Essas pessoas também eram do lado da família dela. Ninguém do lado da família do meu pai acreditou de todo nela e afirmaram-no abertamente. A minha irmã e o namorado dela acabaram por ir viver para a casa da minha mãe para poupar dinheiro, mas ela instalou-os na cave para manter o alojamento local em funcionamento. E a minha irmã começou a fazer choradinho nas redes sociais
que ela não pode viver nos andares de cima. E eu estou muito convencido que as duas andam a discutir uma com a outra, porque tudo o que a minha irmã faz é queixar-se online. E a minha mãe mal fez qualquer outro post nas redes sociais por causa da asneira que fez anteriormente. E para todos vocês que leram até aqui, não é o final da história, estejam atentos à continuação. Esta história de facto foi longa. Eu selecionei só um comentário que diz assim: a coisa mais triste destes comentários que li são todas as pessoas que acham que não existem pais assim. Os meus chamavam-me literalmente Cinderela e tratavam-me de acordo com o nome. Eu tive uma irmã como esta irmã e uma madrasta como esta mãe. É de um narcisismo extremo e eles escolhem um dos filhos para estragar com mimos e tratarem basicamente como querem ser tratados e viver vicariamente através deles. Todos os outros irmãos normalmente vivem para servir o favorito e, normalmente, escolhem um para ser o bode expiatório, para ser responsabilizado pelos problemas. Nesta dinâmica, parece que existe um menino de ouro, menina neste caso, e um bode expiatório. Fico feliz de ver um bode expiatório escapar da sua mãe malvada e fazer o que está certo para a sua vida. Eu nem sequer consegui fazer o secundário, porque a minha vida estava tão lixada. Desde então, eu trabalhei que nem uma moura e acabei por conseguir entrar numa das 10 melhores universidades, onde me licenciei em Psicologia. Mais um ponto para os bodes expiatórios. A certa altura, o autor original do post diz: portanto, pode-se dizer que estávamos mentalmente preparados. Eu queria destacar essa frase porque essa é uma das razões porque eu partilho estas histórias. Normalmente, as ações das pessoas intituladas, tóxicas, narcisistas, são tão inesperadas, tão desligadas do que é considerado bom senso, cidadania, educação e boas maneiras, que as pessoas que são expostas a essas ações ficam sem saber o que fazer, como se tivessem ficado atordoadas. A exposição a estas histórias, com estes narcisistas, com estas pessoas tóxicas, com estas pessoas intituladas, minimiza o grau de choque perante a exposição e fornece um portfólio de respostas com vista a resolver a situação, com o mínimo de dano possível ao bem-estar psicológico da vítima. E daí eu selecionar preferencialmente histórias em que a vítima ripostou e neutralizou o comportamento abusivo. E partilhar histórias de superação é uma das formas, todos juntos, vamos neutralizar os narcisistas do mundo. E tu, já te deparaste com alguém tão intitulado?